Viagens de Gulliver, Jonathan Swift, parte 4, capítulo 3. Entreguei-me extremamente ao estudo da língua que o Hohenheim, meu amo, é assim que o tratarei de hoje em diante. Seus filhos e criados tinham muita vontade de ensinar-me. Olharam-me como um prodígio e estavam surpreendidos de que um animal irracional tivesse todas as maneiras e todos os sinais naturais de um animal racional. Apontava cada coisa com o dedo e perguntava o nome, que retinha de memória, e que não deixava de inscrever no meu pequeno registro de viagem quando estava só. Com respeito à acentuação, tentei apanhá-la, apurando atentamente o ouvido. O alazão, porém, foi um grande auxiliar. Preciso confessar que a pronúncia desta língua me pareceu muito difícil. Os Houyhnhnms falam ao mesmo tempo com a garganta e o nariz, e a sua língua, tanto nasal como gutural, se aproxima muito da dos alemães, mas é muitíssimo mais graciosa e expressiva. O imperador Carlos V fizera esta curiosa observação. Assim dizia ele: se tivesse de falar com o seu cavalo, falar-lhe-ia em alemão. O meu amo sentia-se tão impaciente por me ouvir falar na sua língua para poder conversar comigo e satisfazer a sua curiosidade, que empregava todas as suas horas de descanso em dar-me lições e ensinar-me todos os termos, todos os rodeios e finuras dessa língua. Estava convencido, como mais tarde me declarou, de que eu era um Yahoo. Mas o meu asseio, a minha delicadeza, a minha docilidade, a minha disposição para aprender, admiravam-no. Não podia ligar essas qualidades com as de um Yahoo, que é um animal grosseiro, sujo e indócil. O meu vestuário causava-lhe também embaraço, imaginando que fazia parte integrante do meu corpo, pois não me despia senão à noite para me deitar, quando todos na casa estavam ferrados no sono, e me vestia de manhã ao levantar, antes de acordarem. Meu amo tinha vontade de saber qual era o meu país, onde e como adquirir esta espécie de raciocínio que transparecia de todas as minhas maneiras e, enfim, de conhecer a minha história. Gabava-me de ter aprendido tudo isso rapidamente, visto o progresso que eu fazia dia a dia na compreensão e na pronúncia da língua. Para auxiliar um pouco a minha memória, formei um alfabeto com todas as palavras que aprendera e escrevia-as com o termo correspondente em inglês por baixo. Depois não tive dificuldade em escrever na presença de meu mestre as palavras e frases que aprendia. Não podia, contudo, compreender o que eu fazia, porque os Houyhnhnms não faziam ideia alguma do que seja escrita.
Enfim, ao cabo de 10 semanas, encontrei-me em estado de entender diversas vezes as suas perguntas e 3 meses depois fiquei bastante habilitado para lhes responder regularmente. Uma das primeiras perguntas que me dirigiu, quando lhe pareceu que eu estava em condições de responder-lhe, foi indagar de que país eu vinha e como aprendera a fazer-me animal racional, não passando de um Yahoo, porque os Yahoos com os quais ele me encontrava semelhanças no rosto e nas patas dianteiras, tinham, dizia ele, uma espécie de conhecimentos com astúcias e malícias, porém não tinham esta concepção e esta docilidade que notava em mim. Respondi-lhe que vinha de muito longe e tinha atravessado os mares com outros da minha espécie, que viajara numa grande construção de madeira, que os meus companheiros me haviam deixado nas costas deste país, abandonando-me. Foi-me preciso, então, juntar à linguagem muitos sinais para me fazer compreender. Meu amo replicou-me que era certo que me enganava e que tinha dito uma coisa que não era, isto é, mentia. Os Rohingyas não possuem na sua língua vocábulos para exprimir a verdade ou a mentira. Não podia compreender que houvesse terras de além-mar e que um vil rebanho de animais pudesse fazer flutuar sobre esse elemento uma grande construção de madeira e conduzi-la à sua vontade. E acrescentou: ninguém, salvo um Rohirrim, poderia fazer semelhante coisa, confiar o governo de uma construção dessas a um Yahoo é obra de insensatos. Esta palavra Rohirrim, na sua língua, significava cavalo e quer dizer, conforme a sua etimologia, a perfeição da natureza. Respondi a meu amo que me faltavam as expressões, mas dentro de algum tempo ficaria em estado de lhe referir coisas que de certo o surpreenderiam. Exortou a senhora égua, sua mulher, os senhores seus filhos, o potro e a éguazinha, e todos os seus criados, a concorrer com zelo, a aperfeiçoarem-me na língua. E ele próprio, todos os dias, consagrava para esse fim 2 a 3 horas. Muitos cavalos e éguas de distinção vieram, então, visitar meu amo, excitados pela curiosidade de ver um extraordinário Yahoo, que, pelo que tinham ouvido, falava como Rohirrim e fazia brilhar, com as suas maneiras, as chispas do seu raciocínio. Sentiam prazer em dirigir-me perguntas ao meu alcance, às quais redarguia conforme podia. Tudo isso contribuía para me fortalecer no uso da língua, de sorte que, ao cabo de 5 meses, compreendia tudo o que me diziam e exprimia-me muito bem sobre a maior parte das coisas. Alguns Rohirrims que vinham à casa de meu amo para me ver e conversar comigo
Não queriam acreditar que eu fosse um Yahoo, porque diziam: tinha uma pele muito diferente da daqueles animais. Não me viam, acrescentavam, uma pele aproximadamente parecida com a dos Yahoos, senão no rosto e nas patas dianteiras, porém peladas. Meu amo sabia bem o que isso era, porque uma coisa que aconteceu uns 15 dias antes tinha me obrigado a descobrir-lhe esse mistério que ocultara sempre até então com receio de que me tomasse por um verdadeiro Yahoo e me pusesse na companhia deles. Já disse ao leitor que todas as noites, quando toda a casa estava recolhida, o meu costume era despir-me e cobrir-me com o casaco. Certo dia, meu amo mandou-me de madrugada o seu lacaio alazão. Quando entrou no meu quarto, dormia eu profundamente. O meu casaco estava caído e tinha a camisa arregaçada. Acordei com o barulho que ele fez e notei que dava conta do recado com ar inquieto e embaraçado. Foi logo ter com o amo e contou-lhe confusamente o que vira. Quando me levantei, fui dar os bons dias à sua honra. É o termo usado entre os Houyhnhnms, que corresponde aos nossos Alteza, Grandeza e Reverência. Perguntou-me logo o que havia, o que seu lacaio lhe tinha contado de manhã, que ele dissera que não era o mesmo acordado que dormindo, que quando dormia tinha uma pele que não possuía durante o dia. Tinha, até essa data, ocultado esse segredo, como já disse, para não ser confundido com a maldita e infame raça dos Yahoos. Mas, então, foi preciso desvendá-lo contra minha vontade. Além disso, o meu vestuário e o meu calçado estavam já muito usados e, como precisavam de ser substituídos pela pele de um Yahoo ou de qualquer outro animal, eu previa que o meu segredo não ficaria por muito tempo oculto. Confiei a meu amo que no país de onde eu vinha, os da minha espécie costumavam cobrir o corpo com o pelo de certos animais, preparado com arte, quer por decência e comodidade, quer para se precaver contra o rigor das estações. Que, pelo que me dizia respeito, estava pronto a fazer-lhe ver claramente o que acabava de dizer, que me ia despir e que só ocultaria o que a natureza nos inibe de mostrar. O meu discurso pareceu admirá-lo. Não podia, principalmente, conceber que a natureza nos obrigasse a ocultar o que nos deu. A natureza, dizia ele, fez-nos presentes vergonhosos, furtivos e criminosos. Quanto a nós, acrescentou, não coramos com esses dotes e não nos envergonhamos de os expor às claras. No entanto, prosseguiu, não quero contrariá-lo. Despi-me, pois, decentemente para satisfazer a curiosidade de sua honra, que deu grandes mostras de admiração ao ver a configuração de todas as partes decentes do corpo. Levantou o meu vestuário,
peça por peça, tomando-o entre o casco e a ranilha, e examinou-o atentamente. Gabou-me, acariciou-me e deu várias voltas em torno de mim. Em seguida, disse com gravidade que era evidentemente um Yahoo e que não diferia de todos da minha espécie, senão por ter a carne menos dura e mais branca, com uma pele mais macia, que não tinha pelo na maior parte do corpo, que tinha garras mais curtas e de configuração um pouco diferente, e que afetava andar apenas com as patas traseiras. Não quis ver mais e deixou-me vestir, o que me causou prazer, pois já começava a sentir frio. Demonstrei à sua honra quanto me mortificava que me desse seriamente o nome de um animal infame e odioso. Supliquei-lhe que me poupasse uma denominação tão ignominiosa e que recomendasse a mesma coisa à sua família, aos seus criados e a todos os seus amigos. Foi em vão. Pedi-lhe ao mesmo tempo a bondade de não dar parte do meu segredo que lhe confiara a pessoa alguma, com relação ao meu vestuário, ao menos enquanto não tivesse necessidade de mudá-lo, e que, com respeito ao seu lacaio alazão, sua honra lhe ordenasse que não desse palavra sobre o que vira. Prometeu guardar silêncio, e o caso permaneceu secreto até que minha roupa ficasse imprestável e me fosse preciso procurar com que me vestisse, como direi mais tarde. Ao mesmo tempo, exortou-me a que me aperfeiçoasse ainda na língua, porque ficara muito mais admirado de me ouvir falar e raciocinar do que me ver branco e pelado, e que tinha uma extrema vontade de saber de mim as coisas admiráveis que eu tinha prometido explicar-lhe. Desde então, teve mais empenho em instruir-me. Ia com ele sempre que saía e fazia com que eu fosse tratado bondosamente em toda parte e com todas as considerações, a fim de estar sempre de boa disposição, como me disse particularmente, e de me tornar mais agradável e mais alegre. Todos os dias, quando estava com ele, além do trabalho que tinha em ensinar-me a língua, dirigia-me 1000 perguntas a meu respeito, às quais respondia o melhor que me era possível, o que lhe dava já algumas ideias gerais e imperfeitas do que devia dizer-lhe pormenorizadamente mais tarde. Seria inútil explicar aqui como consegui travar com ele uma conversação longa, séria e seguida. Direi apenas que a primeira conversa teve lugar da forma que passo a expor. Disse, à sua honra, que vinha de um país muito afastado, como já tinha tentado fazer-lhe compreender, acompanhado de quase 50 meus semelhantes, que num navio, isto é, uma construção feita de pranchas, tínhamos atravessado o mar. Descrevi-lhe a forma desse navio, o melhor que pude, e, tendo desdobrado o lenço, fiz-lhe compreender como o vento que inchava as velas nos fazia caminhar. Disse-lhe
que, por ocasião de uma discussão levantada entre nós, tinha sido desembarcado nas costas da ilha em que atualmente me encontrava, que ficara a princípio muito embaraçado, não sabendo onde estava, até que sua honra tivera a bondade de me livrar da perseguição dos vis-yarus. Perguntou-me então quem tinha construído o tal navio e como os Hurenams do meu país o haviam confiado ao governo de animais irracionais. Retorqui que era impossível responder à sua pergunta e continuar a minha narrativa se não me desse a sua palavra e se não me prometesse sobre sua honra e sobre sua consciência que não se ofenderia com tudo o que lhe dissesse, que sob esta única condição, prosseguiria a minha narrativa e lhe exporia com sinceridade as maravilhosas coisas que lhe prometera contar. Assegurou-me positivamente que não se ofenderia com coisa alguma. Então, disse-lhe que o navio fora construído por criaturas parecidas comigo e que no meu país e em todas as partes do mundo por onde viajava, eram os únicos animais senhores e denominados racionais, que, ao chegar àquela região, ficara extremamente surpreendido por ver os Hurenams procederem como pessoas dotadas de raciocínio, do mesmo modo que ele e os seus amigos estavam muito admirados de encontrar provas desse raciocínio numa criatura a quem lhes aprovera tratar por Yahu, e que de fato se parecia com esses vis animais pela sua configuração exterior e não pelas suas qualidades de alma. Acrescentei que se algum dia o céu permitisse que voltasse ao meu país e publicasse a relação das minhas viagens e, em especial, a minha permanência entre os Rohenamas, toda a gente acreditaria que eu diria uma coisa que não era e que seria uma história fabulosa e impertinente que eu tinha inventado. Em suma, apesar de todo o respeito que ele me merecia, e toda a sua honrada família, e todos os seus amigos, ousava afirmar-me que no meu país ninguém acreditaria que um Rohenama fosse um animal racional e que um Yahu fosse um animal irracional. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!